as referências que ele busca no Novo Testamento ou nos Evangelhos para consolidar essa visão são referências que, historicamente, podemos afirmar, nunca foram ditas por Jesus. Mas, deixa eu ver se eu estou entendendo. Sim. Mas o senhor tá dizendo, então, que para uma doutrina usar o rótulo de cristã, ela teria que seguir alguma historicidade de Jesus? Porque, honestamente, professor, se for por aí, literalmente, a palavra é fudeu, né? Porque várias das coisas que são atribuídas a Jesus, os Jesus históricos, tendo realmente existido, a gente não sabe se ele falou. Várias coisas que são base de várias doutrinas objetivamente cristãs, né, neopentecostais, etc. e tal, são com base em leituras de fé da Bíblia, né? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. E o Espiritismo ainda vai acrescentar uma questão que é a comunicação com espíritos, né? Informações que foram trazidas por espíritos. E aí, eu não leio o Espiritismo como uma religião cristã, porque eu parto da definição epistêmica de cristianismo, que cristianismo é toda aquela doutrina que interpreta Jesus como divindade, né? Eu entendo que o recorte que define uma religião cristã é ter Jesus como Deus. E os espíritas, em geral, a maioria reconhece ele como espírito evoluído, como um profeta, tal, mas não como Deus. Então, na minha visão, eu tendo também a não chamar os espíritas de cristãos, mas por isso. Mas para mim é uma questão pura de definição que não tem um recorte exato do que é cristianismo. Mas o que eu queria entender é se na sua visão, o que caracterizaria uma doutrina que seria verdadeiramente cristã. Então, com base nos evangelhos, teria que ser com base no que Jesus realmente afirmou, porque aí ferrou, né? Aí não vai sobrar nenhuma. Veja bem, no meu mestrado, eu trabalhei uma análise comparada de dois evangelhos. Um evangelho canônico, que é o evangelho de Marcos, que está no Novo Testamento, e o evangelho de Ditos, que é um evangelho que está lá dentro, mas não é visto como sendo pertencente, é um evangelho extracanônico. No meu doutorado, eu trouxe mais um evangelho para comparar com esses dois. Eu comparei o evangelho de Marcos, evangelho de Ditos e evangelho de Tomé. Então... Também não também... O evangelho de Tomé, se eu usar o seu critério, o evangelho de Tomé não é cristão. Entende? Uhum. Porque não há uma forma única de se afirmar cristão desde a antiguidade. Uhum. Os cristãos tomezinos não eram vistos como cristãos pelos cristãos joaninos. Uhum. E vice-versa. Então, não havia uma régua para medir quem é e quem não é cristão desde a antiguidade. Porque isso passa por uma autodeclaração. Então, se havia cristãos que achavam que Jesus era divino, era um homem divino, porque aí foi bom você ter falado isso também, porque, veja bem, para os autores do Evangelho de Marcos, Jesus, ele foi divinizado no ato do batismo. Para os autores do Evangelho de Mateus e Lucas, ele foi divinizado porque nasceu de um modo excepcional. Agora, para o autor do Evangelho de João, Jesus é Deus porque ele é Deus feito carne. Ou seja, não existe uma única forma de ver Jesus como divino. O Evangelho de Tomé, por sua vez, Jesus não é divino. O Evangelho de Ditos, o Evangelho quê? Jesus nem é chamado de Messias ou Senhor. Onde eu quero chegar com isso? Já na antiguidade, esse evangelho havia que ele não existe, uma multiplicidade... Né? Ele é uma fonte atribuída, né? O evangelho que ele... Ele não existe, de fato. Ele não existe, né? Ele é uma extrapolação. Não entendi. Né? O evangelho que, até onde eu sei, ele não existe, né? Ele é uma extrapolação.
né? Ele é uma suposição de onde seria a fonte de outros 2 evangelhos. Isso. Mas a gente não tem É uma acesso a ele realmente. suposição, já não é mais uma suposição. Para nós, historiadores, ele está perfeitamente identificado como um evangelho que existiu. O quê? 100%? 100%. 100%. Mas ele não existe, mas você não tem acesso a ele. Existiu, mas ninguém nunca leu. Né? Não chegou nenhuma cópia dele. Não chegou nenhuma cópia dele. Uma cópia dele nunca chegou. Uhum. Mas ele pode ser, ele é inferido a partir da comparação de Ele é uma Mateus, inferência, Marcos beleza. e Lucas. Certo? Ah, tá. A ideia é que Entendi, tem entendi. um evangelho da onde saíram esses, né? Entendi. O que eu falava era que o evangelho Q é uma fonte atribuída porque ele teria dado origem a outros 2 ou 3 evangelhos, né? Se eu não estou enganado. Isso. Mas nós não temos E ele. no caso, essa ideia de evangelho fonte também já foi descartada. Ele não é mais apenas uma fonte, ele é um evangelho por si mesmo. Ele é legitimamente um evangelho por si mesmo. Mas aí o ponto é, se a gente pega evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Ditos, Tomé, Filipe, Maria Madalena, Fichte Sofia e por aí vai, não é? Cada um deles tem uma concepção sobre quem era Jesus. E cada um deles se considerava cristão. Uhum. No Evangelho de Judas, mesma coisa. Então, se hoje a gente quiser definir o que é cristão a partir desse critério A ou B, tudo bem. Mas desde a antiguidade, esse critério não existia. As pessoas que estavam ali escrevendo, falando em memória de Jesus, escolhiam aquilo que queriam pronunciar sobre ele, e aquilo para elas bastava para defini-las como cristãs. Está me entendendo o que eu estou... Está me entendendo? Não, perfeitamente. Não, eu concordo. Provando mais vezes, não tem cristianismo, tem cristianismos. Né? Como eu uso, eu uso sempre no plural. Uhum. Tanto o cristianismo quanto o espiritismo, eu uso no plural. Porque quando você usa no singular, você também acaba caindo naquela armadilha da ortodoxia e das heresias. Uhum. E aí sempre a heresia é o outro, nunca você. Claro. Sim. E quando você coloca o S no final, você dá um campo, uma pluralidade, e no qual todos estão certos e, ao mesmo tempo, todos estão errados. O que eu acho passivo de crítica é alegar que a fonte é Jesus. Né? A fonte 100% isso. É literalmente o Jesus falando. E não alguém falando que Jesus falou. Jesus falando, né? São 4 fontes que ouviram de pessoas. Ouviram, e nem sabe se realmente foi dele. O problema não é coisa... que a ideia original não seja essa. Eu também acho muito mais plausível que a fala original seja essa. O meu problema Ele não falou nada. É dizer que literalmente Jesus disse isso, né? Porque a gente não sabe se Jesus disse ou disseram que ele disse. Esse é o ponto. Eu acho que cai no campo da fé se isso realmente saiu de Jesus ou saiu de alguém dizendo que Jesus falou. Sim, não, eu posso então até reformular a minha frase. Essa fala muito provavelmente veio de Jesus. A altíssima probabilidade de ter vindo de Jesus à medida em que ela aparece em mais de uma fonte de modo semelhante. Quando aparece somente somente um documento e outros documentos não reproduzem ela, essa afirmação ela cai, ela fica em quarentena, ela fica no campo é muito pouco provável que Jesus já haya dito isso. Claro que eu estou partindo da premissa de que eu tenho elementos históricos suficientes que me garantem que Jesus existiu. Tá? Eu estou trabalhando, para mim, eu não tenho como negar que ele existiu. Reconheço, como eu mostro no livro, que muitas das falas atribuídas a Jesus foram inventadas a posteriori e colocadas na boca dele. Isso também é um fato absolutamente tranquilo para os historiadores. Quando se junta Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Evangelho de Ditos e Tomé, no caso 6 documentos, de acordo com as estatísticas dos historiadores, 1/3 veio de Jesus, não pode ter vindo dos autores. Os outros 2/3 seriam criações dos autores dos evangelhos no decorrer do processo de expansão do movimento de Jesus sem Jesus. Nosso trabalho como historiador
que é árduo, é o de filtrar toda essa documentação, todos esses ditos, a partir de critérios. Não é algo tira da cabeça. Você estabelece um critério e vai testando esses critérios dito por dito. E não basta eu dizer, isso é algo que você tem que ser, algo que é feito numa perspectiva de domínio público. Então você compara os evangelhos, você compara os ditos, você apresenta seus critérios, o que você acha que aquela fala veio de Jesus, ou o que não veio de Jesus, publica isso, ou traz um congresso, seja o que for, e espera o debate, que outros historiadores defendam ou não aquele ponto de vista, de modo que você possa até mesmo reanalisar se os seus critérios foram bem elaborados e se realmente se encaixam na proposição de que aquela fala veio ou não de Jesus. Estava discutindo aqui um tema ambíguo, que é sobre Paulo. Se houve um Paulo ou se são Paulos. Porque nós já ouvimos, e ambos de pessoas muito, muito estudiosas, muito boas nas suas áreas respectivas, historiadores, exegetas, ambas versões, né? Que Paulo foi uma pessoa, né? O Saulo foi uma pessoa, ou que são Paulos, né? Que são autores que assinaram com o Paulo, mais que um autor. E ambos com bons argumentos. Queria saber a sua visão sobre isso. Se é um Paulo ou são Paulos? Tá, ó. No Novo Testamento, há 13 cartas atribuídas a Paulo. E no Novo Testamento, nós temos também o livro de Atos, que mais da metade ela está dedicada a narrar ali as peripécias de Paulo. Aqui, nós temos 3 Paulos. O Paulo das cartas autênticas, podemos atribuir a ele. Há 6 cartas. Não me perguntem, por favor, quais são as cartas, porque de cabeça eu não tenho de memória, mas tem 6 cartas que não foram escritas por Paulo, mas atribuídas, assinadas como se fosse, então, segundo Paulo, e ao Paulo do Atos dos Apóstolos, de Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, que escreveu. Então, nós podemos afirmar, por alto, 3 Paulos. O Paulo das cartas autênticas, o Paulo das cartas pseudo-paulinas e o Paulo de Atos dos Apóstolos. Se fôssemos refinar ainda mais, teríamos que pegar essas 6 cartas pseudo-paulinas e mostrar essas 6, as 6 são do mesmo autor, que assinou como Paulo, ou se há variações que permitam dizer que há mais de um Paulo ali. Então, assim, a ideia 7 cartas são de Paulo, 6 cartas são de uma escola paulina, seguidores de Paulo que vão aprender o estilo dele de escrever, mas não conseguem reproduzir perfeitamente, porque, inclusive, há problemas doutrinários de contradição, de ponto de vista de uma para outra, e o Paulo de Atos dos Apóstolos, que também tem uma outra perspectiva. Bacana. Possibilidade sempre vai haver, né? O que nós temos de Jesus é aquilo que está nos evangelhos. O que não está no evangelho a gente não sabe. Ele pode ter conhecido, sim, pessoas que criam nisso. Mas isso, em momento algum, se ele teve contato, pode ter tido. Se ele acreditou nisso... Entendi. É porque você falou que tudo que a gente tinha, só para a gente voltar um pouquinho para o Kardec, tudo que você tinha do Jesus é dos evangelhos. Então, fora disso, não teria nenhuma fonte historiográfica ou de primeiro século referente a Jesus. Tudo que a gente tem é tudo do evangelho. Todas as informações? Nós temos um Jesus que viveu no século I. Liderou um movimento messiânico de resistência a Roma. Ele morre, ele é morto pelos romanos. A partir da sua morte, o grupo ao qual ele comandava, esse grupo se pulveriza. Ele vai se desdobrar em subgrupos. O grupo que vai escrever o Evangelho de Marcos, o grupo que vai escrever o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Ditos, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas.
Então, esses evangelhos, esse material, esse grupo, é um registro que mistura uma memória histórica com demandas daquele grupo no confronto com outros grupos religiosos de dentro e fora do judaísmo. Para além disso, nós temos referências a Jesus em autores não cristãos, ali do final do século I. Joséfo, Plínio, há outras referências a Jesus, que são bem E não é do século I, né, professor? É lacônicas. no 2, né? A citação dele. E não é a Oi? Jesus, né? Plínio não é no século I, né? Ele é. A citação de Plínio é no século II, não é? Plínio Isso. É no 2, né? Não, no 1 e não cita Jesus, né? Cita cristãos. Sim. Eu estou confundindo. Mas aí você pode tranquilamente pensar se você se refere a cristãos, porque eles seguem o Cristo. Não, tudo bem. Tudo bem, mas ele não cita Jesus, né? Só isso. Achei que não, mas ele não cita Jesus, né? Esse autor, que não é nem um autor do século I citando Jesus, e não é um autor do século II citando cristãos, mas tá bom, prossiga, por favor. Uma fonte fora dos evangelhos, se tem alguma coisa de Jesus que a gente pudesse resgatar fora dos evangelhos, durante o primeiro século, e se teria possibilidade de alguma dessas fontes estar citando a reencarnação, alguma coisa que desse margem para isso. As andanças de Jesus, nada impede que ele tenha, no campo da hipótese, ter cruzado com pessoas que acreditavam na reencarnação, conversado com elas, ouvido o que elas disseram. Se ele concordou com a reencarnação, isso não está exposto em nenhum documento do cristianismo, dos cristianismos. Nos evangelhos canônicos, nos evangelhos extracanônicos, Jesus não fala em reencarnação.